primeiro vídeo aqui do canal. Eu sou a Bruna, trabalho com maquilhagem, para quem não sabe, e então decidi criar este canal para vos mostrar um bocadinho daquilo que eu sei e também para vocês partilharem comigo aquilo que vocês sabem, para aprendermos em conjunto. Portanto, para hoje, para o primeiro vídeo, eu decidi criar este look. É mais simples do que o que parece, portanto, se quiserem ver como é que o podem fazer, é só continuar a assistir o vídeo. Bora lá então. Já estou com o meu skincare feito e sobrancelhas também, por isso vou começar já pelo primer. Neste caso é o Top Secret da Yves Saint Laurent, que tem uma textura gel e é bastante hidratante. Espalho bem por todo o rosto, de maneira a ficar com a pele bem hidratada. Agora então vou começar por aplicar por toda a minha pálpebra o corretor mais claro da paleta de camuflagem da L'Oréal, de maneira a neutralizar e criar uma base mais uniforme para que as sombras fiquem bem evidentes na minha pálpebra. Vou então selá-lo com um tom mais claro e mais tom pele da paleta do James Charles, de maneira a ser mais fácil de esfumar as sombras que vêm em seguida. Agora então, vamos começar a colorir e para isso vou começar a esfumar um tom amarelado acima do côncavo, de maneira a não criar marcação nenhuma entre o meu tom de pele e o amarelo, ou seja, não pode haver divisão entre eles, não pode ser visível. Agora, vamos então começar a pôr mais cor nisto. Vou então utilizar agora uma sombra alaranjada para criar uma transição para o tom vermelho que vou aplicar em seguida. Todas as sombras estou sempre a esfumá-las um pouquinho mais para o cantinho externo, de maneira a dar o efeito de olhar mais rasgado, que eu gosto bastante. Agora então começo por esfumar precisamente no côncavo com o vermelho, portanto ele não pode passar para cima do laranja, tem que deixar a borda, mas tem que ficar mais marcado, ok? Vai ser o tom que vai tornar o olhar mais profundo. Estou com outro pincelzinho só para esfumar melhor com o tom que restou nele da cor anterior. Vou pigmentando até ficar da maneira que eu gosto. Esta paleta eu sinto necessidade de construir um bocadinho camadas de tons. Portanto, o vermelho tem que construir várias camadas até ficar mesmo vermelhão, que eu gosto de cores bem vivas. E sempre, lá está, puxar para o lado. Agora então, vamos passar para o tom azul. Este tom azul é um azul noite e estou a aplicá-lo com pancadinhas inicialmente, mesmo a depositar na minha pálpebra. E depois vou começar a esfumar. Convém ele ficar bem intenso, daí eu estar a utilizar precisamente a técnica das pancadinhas. E então agora venho com o pincel, o que tinha utilizado para o outro esfumado, pego por cima do azul, pega na mesma porque o azul é um tom mais escuro e vou esfumando igual. Sempre com o pincel que tem um tom mais neutro, a esfumar as bordas, porque é muito importante não haver aquela marcação. Vou então esfumando, isto agora é trabalho de esfumar e sempre a arrastar para os lados. Agora é só construir a sombra até ficar na pigmentação que desejamos. Eu não apliquei nenhum tom mais escuro, caso haja alguma dúvida. Aquele tom meio castanhado entre o azul e o vermelho é da junção das duas cores. Quando o esfumado fica bem feito, cria outra cor. Isso é que é importante. Agora então estou com a cor mais clarinha, passei um tom mais clarinho, mais aberto, no canto interno do olho, para abrir o olhar. Agora estou a dar os retoques no esfumado. Tem que ficar mesmo bem esfumadinho. Agora então, já com o outro olho feito, aqui a ter um momento de loucura com o cameraman, pego num cotonete porque eu quero o olho bem marcado, portanto com o cotonete faço a limpeza no excesso
e venho começar a trabalhar a parte de baixo. Na parte de baixo começo então com o amarelo como tom de transição e puxo um bocadinho até, faço o mesmo como fiz em cima, o puxadinho, só que não deixo que fique tão grosso. E agora passo então para o azul. Aplico um bocadinho do azul junto à linha, rente à linha d'água, à linha das pestanas. E venho esfumando com um pincel um bocadinho mais grossinho o azul. Agora então vou passar para esfumar com um bocadinho de vermelho. Eu coloquei o azul por baixo para dar profundidade ao vermelho e depois vou voltar a aplicar por cima para ficar mais azul. Ou seja, criar um degradê de cor perfeito. E agora é só ir trabalhando a sombra. Agora então, com o pincel bem fininho, pego na sombra preta e vou dando umas pancadinhas sobre ela, sobre a linha das pestanas, desculpem, de maneira a criar volume depois nas pestanas. Passamos para a base que eu estou a utilizar é da Fenty Beauty, hidratante. Agora com o corretor luminoso da Dior, aplico nos pontos em que necessito mais de luminosidade no meu rosto. Nariz, olhos, queixo, testa. E venho espalhar com a esponjinha, porque é mais rápido. Normalmente eu uso pincéis. Com o corretor da Fenty, porque tem uma cobertura média-alta de construção, aplico sobre as minhas imperfeições, espinhas, borbulhinhas e espalho bem com a esponjinha. Normalmente isto até aconselho fazer com o pincel, mas eu não sabia dele, então... Pronto. Agora então vou só hidratar os meus lábios com este batom da Yves Saint Laurent. É um gloss que dá o efeito de plump nos lábios, efeito de lábios maiores. Com o pó da Dior, o pó compacto da Dior, começo por aplicar por todo o rosto, de maneira a matificar a pele. Este pó acaba por deixar um efeito de pele perfeita, sem imperfeições, e dá uma cobertura extra na pele, por isso é que eu decidi aplicá-lo. Agora então, vou começar a fazer o contorno do meu rosto com um tom mais acinzentado para contorno. Vou utilizar o contorno da Revolution, o tom Medium Light. Eu gosto bastante deste contorno, ele tem uma textura meio cremosa e fica bem marcado. Portanto, eu gosto bastante dele. Espalho bem nos pontos essenciais. O contorno depois tem a ver um bocadinho com o rosto de cada pessoa. Eu, por exemplo, não contorno muito o meu nariz, no caso, só a pontinha, meto só um bocadinho na pontinha, para não parecer tão grande. Agora então vou aplicar o bronzer. Com o bronzer eu estou a utilizar da Sisley o Phyto Tint Eclat, que é um pó compacto. Não é necessariamente um bronzer, pode funcionar como base, mas eu gosto muito de utilizá-lo como bronzer na minha pele, gosto muito do tom dele. Agora, como iluminador, é a minha paleta favorita, que é da Dior Backstage, que deixa um efeito molhado na pele, é incrível a paleta. Costumo aplicar abaixo da sobrancelha, desta vez eu esqueci-me, porque eu aplico sempre antes das sombras e não depois, porque eu acho que depois marca a sombra, fica ali marcado, e se for aplicada antes, depois ao esfumar a sombra por cima já não fica tão marcado, gosto mais. Agora então vou passar para o delineador, o eyeliner, no cantinho interno, só para puxar um bocadinho o olho, daí termos aplicado a sombra de meio do olho para fora, aquela sombrinha preta rente às pestanas, que é para depois não haver tanta diferença de tons. Aplico mesmo só para rasgar um bocadinho mais o olho. Estou a usar o eyeliner da Sephora, que é dos meus favoritos. Agora, lápis de olhos, eu não faço ideia de que marca ele é, porque já não tem a marca, mas eu não encontrei o que eu queria, que é também da Sephora, ou à prova d'água, eu adoro. E aplico nas pestanas superior, na linha d'água superior e inferior. Eu gosto bastante, depende dos looks, mas normalmente aplico sempre assim, por causa de, ao curvar as pestanas, para não se ver a linha de água.
Agora, máscara de pestanas Hipnose da Lancôme, que é uma das minhas favoritas, adoro esta máscara de pestanas, curva bem a pestana, deixa separadinha e dá volume ao mesmo tempo. Acho mesmo muito interessante. Aplico nas pestanas superiores e nas inferiores, com movimentos mesmo próprios para curvar um bocadinho mais a pestana. Eu não uso pestanas postiças, gosto que se veja bem a maquilhagem. As pestanas postiças normalmente dão mais ênfase à maquilhagem e podem utilizar se gostarem. Eu pessoalmente gosto de não utilizar, gosto de ficar com elas só com máscara para se ver bem toda a maquilhagem. Trabalho bastante as pestanas para elas ficarem bem grandonas. Agora então vou só dar o jeitinho com os tons na linha de água inferior, porque ao passar a base o pó acaba sempre por perder um bocadinho de pigmentação e de marcação. Nas pestanas inferiores vou trabalhar mais um bocadinho com a máscara de pestanas da Sephora, Outrageous Curls, não estou em erro, mas é das melhores máscaras de pestanas e mais acessíveis de sempre. Ela tem um pincel super pequenino, que é super preciso e separa muito bem as pestanas. Vocês conseguem ver a diferença que tem nas pestanas inferiores. Portanto, agora vamos passar para o batom. Como batom estou a utilizar um da H&M, que é um tomzinho mais claro, no centro dos lábios, ok? Para dar efeito lábio maior, vocês já vão ver porquê. Em seguida vou aplicar um tom mais escuro e todos neutros, da Makeup Forever, que eu gosto bastante. É um tom também mais mate em relação ao da H&M. E aplico, eu não fiz o contorno do lábio, porque eu normalmente não faço, então quis passar mesmo a realidade. Agora vamos então passar um bocadinho de blush. Este é da Sephora, dos Colorful Blushes, que são incríveis. Muito bom mesmo. Isto é um tomzinho assim rosinha velho. Muito interessante este tom. E vou reaplicar o bronzer, porque simplesmente gosto de reaplicar até ficar bem marcado, principalmente para fotos, porque tem que se marcar bastante até ficar no ponto. Agora, look pronto, vou só aplicar o gloss da Dior, também de dar plump nos lábios. É incrível este gloss, fica muito giro. Look terminado, espero que tenham gostado muito do vídeo, deixem o vosso gosto se gostaram, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações, sigam-me pelas redes sociais, comentem, se tiverem alguma dúvida eu vou responder com todo o gosto, espero ver-vos em breve, beijinhos!